Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos, Senhor, que tudo aquilo que não conseguimos resolver durante o dia, o Senhor cuidará para nós. Jesus cuidará de todos os nossos assuntos. E liberamos uma palavra, Pai, e a palavra é justiça contra toda injustiça. E que toda maldade contra nós, toda maldade contra a nossa família, tudo aquilo que vem do inferno, nós declaramos, não tem poder. Declaramos que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Senhor, nos fortalece, nos capacita, nos leva além, nos faz viver as tuas promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na angústia. A tua palavra diz, Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós declaramos que nós e a nossa casa estamos debaixo da tua mão poderosa. O mal não pode prevalecer. O ambiente contrário, a resistência espiritual não pode permanecer. A depressão, a tristeza, a angústia, a opressão não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre os nossos. Meu Deus, nós declaramos que a nossa casa está na rocha, a nossa casa está em Jesus. Sim, declaramos que mal nenhum mandado, mal nenhum invocado, obra maligna preparada tem poder sobre a nossa vida. E todo aquele que está em prisões espirituais, todo aquele que está com vícios, todo aquele que não consegue largar o pecado, todo aquele que não consegue sair de uma situação difícil, nós oramos agora para que amarras espirituais sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora para que pessoas que estão perdidas encontrem a salvação. Oramos pela salvação de todos da tua casa, que haja um avivamento no teu lar. Que a tua casa seja visitada com sonhos proféticos, com visões de Deus, que o Senhor fale com os teus filhos, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor te faça prosperar em tudo e que você viva de conquista em conquista para a glória de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. Eu oro também por todos os empreendedores que têm desafios essa semana, todos os empreendedores que essa semana têm grandes compromissos, que o Senhor libere graça sobre ti, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, que o Senhor te dê uma visão maior das coisas, que o Senhor te conduza aos lugares certos. E sobre todos eu oro para que haja provisão abundante. Senhor, tu nos guia em pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso, Pai, o projeto que não for teu, o negócio que não for teu, a porta que não for tua, tira do nosso caminho, Senhor. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Espírito Santo, nos conduza, é o que nós pedimos a ti. E aquele pai que está desgastado, cansado, que ele possa ouvir a tua voz e receber do teu Espírito Santo. Queremos beber das tuas águas, Senhor. Queremos beber das tuas águas. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso, Senhor, profetizamos, esse rio flui, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, que veremos grandes coisas acontecendo para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma excelente noite a ti e a tua casa. Deus me deu uma palavra. E a palavra é o segredo da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é ela que vai nos salvar de não sermos afogados pelas preocupações,
ansiedades e maldades que existem aqui nessa terra. Eu quero ler com você uma passagem, 1 Reis capítulo 19, verso 11 e 12. Essa palavra eu já li, perdi as contas. Já li muitas vezes ela. Porque quando eu olho para o profeta Elias, e a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele se decepcionava. Tinha momentos que ele sentia medo, tinha momentos que ele estava depressivo, tinha momentos que ele queria ficar sozinho, porque ele tinha um ajudante com ele e ele lutava, sabe, até para andar no mesmo caminho desse ajudante. Ele queria ficar sozinho com Deus e, inclusive, mandava embora o ajudante dele. E eu vejo que essas marcas de Elias eram marcas também de um homem que enfrentava o mundo espiritual, que cansava, mas que a intimidade que ele tinha com Deus o regenerava, renovava ele, o capacitava para continuar e para ser forte. Porque nós não estamos falando de alguém, sabe, que impactou uma cidade, ele impactou uma nação. Elias era um profeta extremamente ungido de Deus. Leia comigo. 1 Reis 19, verso 11 e 12 diz: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Deus muitas vezes vem e fala conosco, como está escrito aqui, o som de um suave sussurro, baixinho, lá no canto da sua alma. E sabe por quê? O Senhor fala conosco no silêncio, na intimidade. Nós esperamos grandes estrondos, esperamos grandes sinais, que o profeta atravesse a igreja e entregue uma palavra para a gente. Isso pode acontecer. No entanto, nós devemos diariamente ouvir essa voz suave, falando conosco, o Espírito Santo em nós, revelando a vontade dele, nos instruindo e nos tirando das nossas crises. É por isso que a intimidade com Deus deve ser base para o nosso dia. Quando começo o meu dia, eu começo com oração. E eu aprendi uma coisa. Depois que eu faço a minha oração da manhã, das 6 da manhã, mesmo que eu tenha outras coisas para fazer, eu termino a oração da manhã, eu fecho o computador, eu coloco os celulares para carregar e eu vou me sentar para ouvir a Deus. Para depois voltar a trabalhar. Porque eu sei que o segredo para uma vida plena aqui nessa terra é aquilo que você ouve da parte de Deus. Existem momentos que devemos tapar os ouvidos para o mundo e ouvir o céu. O mundo está muito barulhento. É uma carga de informação. É um que precisa da sua ajuda ali, é outro aqui, é uma necessidade lá. São os muitos afazeres. Lembra de Marta e Maria? Marta estava toda atarefada. E ela ficou indignada porque Maria estava aos pés de Jesus. Então Marta chega para Jesus e diz assim, mestre, manda que essa mulher me ajude. Eu estou aqui toda atarefada, da sala para a cozinha, cozinhando, limpando, atendendo. Manda ela me ajudar. E Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, você deveria estar aqui junto com Maria. Eu não vim aqui para comer.
Eu vim aqui para alimentar vocês. A intimidade com Deus nos alimenta. A intimidade com Deus nos faz sentar na mesa com Jesus e saciar a nossa alma, aquietar o nosso coração. É a verdadeira respiração. Sabe, se você ficar um dia longe da presença de Deus, a sua alma é como se você segurasse o oxigênio. Sabe, é uma coisa angustiante não poder respirar. A sua alma fica assim quando você não tem intimidade com Deus, porque a oração é a respiração da alma. Eu vou repetir. A oração é a respiração da alma. Você é um ser espiritual. Entenda! Você não é apenas uma máquina de trabalho, de realização, de conquista, de sucesso. Vivemos na era da alta performance, que você tem que ser disciplinado e tempo para tudo. Acredito nisso. Mas nada substitui a intimidade com Deus. O excesso de informação, de exigências, de expectativa, esgota a gente por dentro. Sabe quando as pessoas esperam demais da gente? E eu sei, tem muita gente que anda sobrecarregada, porque é a expectativa do marido, é a expectativa da esposa, é a expectativa dos filhos, é a expectativa no trabalho, é a expectativa com os outros, todo mundo aguardando por você. Eu fico imaginando como é que vivem essas pessoas que são, sabe, extremamente famosas, influentes, porque tem uma grande expectativa ao redor delas e você vê que a grande maioria não sabe lidar com essa expectativa dos outros. E daí eles se afundam em lugares que depois só Jesus para tirar eles daqueles lugares de dor, de decepção. Eles sentem a traição na pele, eles sentem como se eles estivessem cheios de sugadores, como se estivessem com morcegos espirituais tirando até a última gota de saúde, de força deles. Eles sentem isso. É por isso que a intimidade com Deus, ela nos renova. É o nosso tempo de renovação. Eu sei que você passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo problemas, pagando conta, lidando com o público. Não sei o que você fez, ou se você ficou só em casa, mas eu sei que tem muito barulho, tem muito som alto, tem muita poluição sonora e que pode estar, sabe, detendo a tua atenção e tirando você da intimidade com Deus. E esse cansaço da alma vira desconexão. Esse cansaço, ele nos faz, sabe, até mesmo não sentir a presença de Deus, porque é a intimidade com Deus que nos preenche, que nos completa, que nos faz nos sentir bem com a vida, com a família, com as coisas que nós temos. Você, quando olha para algumas pessoas, elas parecem zumbis, porque elas estão cansadas e ao mesmo tempo desconectadas de Deus. Eu, do púlpito, quando ministro nos domingos na igreja, eu olho para o rosto das pessoas, eu vejo muita gente desconectada. Gente que gostaria, sabe, de estar com os pés para cima, porque ela está cansada. Ela não consegue ouvir a palavra, porque está desconectada. É por isso que você precisa da intimidade com Deus todos os dias, para Deus te conectar de novo. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos as varas. E o objetivo de Deus, de nós estarmos conectados nas varas, é darmos frutos, é florescermos, é vivermos a estação que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que é só canseira. Tem problemas que você se envolve dos outros, que é só para te estressar, tirar a tua energia. Já parou para pensar que se você tirar algumas coisas da sua vida, a sua vida vai ficar mais leve?
Mas não adianta só tirar algumas coisas da sua vida. Você tem que separar tempo para Deus, tempo para a presença, tempo para estar a sós com o Senhor. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando para você se isolar. Eu estou falando de sobrevivência. A sobrevivência da tua alma, a sobrevivência do teu espírito. Quando Jesus chega naquele poço de Samaria e conversa com aquela mulher, e Jesus diz assim para ela: eu tenho água para tirar a tua sede. E ela pensou que Jesus estava falando daquele poço. E Jesus disse: não, eu não estou falando desse poço aqui. Eu sei que você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu marido. Sabe o que Jesus viu naquela mulher? Ela estava sempre procurando se preencher com relacionamentos. Mas os relacionamentos não estavam preenchendo ela. E há pessoas que estão assim. Elas estão de curso em curso, de relacionamento em relacionamento. Elas estão de experiência em experiência. A dopamina lá em cima, tentando se preencher. Só que somente Jesus tem a água viva. É por isso que nós não podemos abrir mão da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com o Senhor. A intimidade com Deus é um alicerce que vai nos sustentar nos dias turbulentos aqui nessa terra. É a intimidade com Deus que vai manter você em paz, mesmo em meio ao caos. É a intimidade com Deus, o fato de você conhecer a Deus, que vai fazer você ficar tranquilo, até mesmo na tempestade mais feia aqui dessa terra. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos preocupamos com certas coisas, porque conhecemos a Deus. Conhecemos aquele que tem sido o nosso sustento, o árrimo da nossa sorte, que tem sido o Deus que tem cuidado de nós em todo momento. Sabemos que Ele é o Deus do de repente, Ele é o Deus do basta. Ele é o Deus que quando entra na nossa história, Ele pode modificar totalmente o curso, o destino e as coisas ao nosso redor. Por isso, desacelere e fique a sós, aprenda o caminho de ficar a sós com Deus e com a sua voz poderosa. Aprenda essa arte poderosa de intimidade com Deus, de estar a sós com Ele. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai brilhar. Como assim brilhar? Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais Deus aparece através de nós. E isso vai fazer com que lugares escuros de trevas batam em retirada quando você entrar. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir a uma determinada aldeia e disse para eles pregar e curar os doentes. E enquanto eles estavam fazendo o que Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio. Porque quando você brilha a luz de Jesus, você destrona o principado de um lugar, o governo espiritual que estava agindo. Ou seja, não importa se o mal estava agindo lá no seu trabalho ou dentro da sua casa, quando você está cheio da presença de Deus, você chegou, a luz chegou. E daí, meu irmão, vai ser um corre-corre dessa bicharada, desses demônios baterem em retirada, porque você está cheio da presença. Você está cheio da luz de Deus. Você crê nessa palavra? Escreve aqui nos comentários. Hoje nós estamos no 8º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme na presença de Deus. Escreve aí: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Declare. Eu quero pedir a você também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo justiça sim.
Amém? Obra de maldade está sendo destruída. Creia, creia. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E enquanto eu declaro, compartilhe essa oração com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus. Compartilhe agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho. Eu tenho falado isso porque às vezes as pessoas dizem assim para mim: eu não consigo ver a notificação. Eu não sou notificado quando você entra ao vivo. Ativa no sininho, tem um sininho aí, é só você clicar. E daí quando você clicar, todas as notificações, toda vez que eu estiver ao vivo, você vai ser avisado. Então aí ativa o sininho, ok? Muito bem? Glória a Deus. E olha só, eu quero agradecer a todos os parceiros do nosso ministério. Juntos, estamos fazendo uma grande coisa. O Evangelho está sendo pregado através da televisão. Lugares, onde a internet é difícil, através da televisão, Jesus está sendo anunciado. Essas pessoas estão orando. Nós temos visto grandes milagres de Deus. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eu creio numa coisa. É Deus que abriu essa porta para mim. É Deus que abriu essa porta para mim. É graça de Deus, é favor, não é porque eu sou bom, não é porque, eu sou perfeito, não, eu não sou. Mas é uma graça que Deus me deu. E se Deus falar ao teu coração de você ser um parceiro do nosso ministério, é só você ir lá no nosso site que você vai saber como ser um parceiro do nosso ministério ou entrar em contato com a minha equipe, tá bom? Desejar, meu muito obrigado. O Senhor te abençoe e multiplique na tua vida, em nome de Jesus. E se você puder orar por nós, amém? Eu fico muito feliz também. E quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua vida. Antes de você sair de casa, você já abre no devocional, faz o seu devocional e ali você vai ter direções para você viver o seu dia abençoado por Deus. Amém? Acesse meu site www.vinicius7.com.br, adquire um livro para você. Já presentei alguém também, em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua necessidade, até para essa semana, certo? Coloca aqui a necessidade que você tem para essa semana. Eu creio em milagres. Você crê em milagres também? Então coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar também cada pedido de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, graças te dou, porque sei que essa semana será uma semana sobrenatural, será uma semana de milagres, será uma semana de vitórias,
Será uma semana de restituição. Será uma semana que oportunidades vão chegar. Pessoas vão lembrar de nós. Sim, alcançaremos o favor de homens. Para a honra e glória do nome de Jesus, as coisas estão mudando. Deus está trabalhando. Deus está abrindo caminhos e nos colocará nos lugares certos. Nos colocará diante das pessoas chaves do nosso destino. No nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está presa e acorrentada espiritualmente, que seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre dessa situação que você não consegue sair agora, livre desse relacionamento que está trazendo perda, que está levando você para algo fora da vontade de Deus, que o Senhor te dê livramento agora. Que o Senhor mostre a perfeita vontade dEle para a tua vida. E eu oro para que a justiça de Deus se manifeste agora. No nome de Jesus Cristo, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda difamação, sobre toda mentira, sobre toda invenção, sobre toda calúnia, sobre toda inveja, que a justiça de Deus brilhe na tua vida. Nós declaramos que Jesus é o sol da justiça na nossa vida e certamente está brilhando em nosso favor. Cremos que nenhum mal nos afetará, que nenhuma influência tocará na nossa casa, tocará nas nossas vidas. Estamos protegidos, estamos guardados. O Senhor levanta muros de fogo ao nosso redor. Iremos dormir bem, iremos ter sonhos proféticos, iremos ser guiados pelo Senhor e a paz de Deus que habita ricamente em nós, sim, todos verão que a mão do Senhor está sobre nós, que a mão do Senhor está sobre a nossa casa. Não faltará provisão para a tua semana, não faltará graça para a tua semana, não faltará oportunidades divinas para a tua semana. O Senhor te conduzirá em paz, te guiará em todas as coisas. No nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tua família. Eu abençoo teus negócios. Eu abençoo teus sonhos. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar. Para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher e que ela seja curada e abençoada em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta os maus do nosso caminho. Afasta o engano, a mentira do nosso caminho. E traga, Pai, pessoas de valor, pessoas da verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Diga com força: o Senhor é a minha justiça. Você crê? Glória a Deus. Você crê? Então não esquece de compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas da manhã, estarei ao vivo aqui junto com você.